E a palavra de Deus para os nossos corações no dia de hoje encontra-se aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 4. No capítulo 4, do verso 1 ao 7. Esse texto ele tem como título Eliseu, o título desse texto é Eliseu aumenta o azeite da viúva. Um texto também muito pregado, muito conhecido, né? Aqui tem muita coisa, sabe? Tem muita coisa, dá para aprender muitas coisas com esse texto. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir ele em dois vídeos. Então eu vou, trazer a primeira parte aqui até o verso 2, até o verso 3. E amanhã eu trago o restante, até o 7. Eu vou ler aqui, porque eu quero ler todo o texto, né, pessoal? Senão o vídeo fica muito longo. Então diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Quer dizer, né? Morreu e deixou dívida. Ele deixou dívida ao marido dela e vieram buscar os filhos para compensar a dívida, né? Para pagar com trabalho, né? Parafraseando aqui, pessoal. Aí continua no 2. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, quer dizer, muitos, né? Então assim, olha, a mulher perdeu o marido e deixou dívida, então os credores vieram lá querer os filhos para, de certa forma, pagar a dívida. E é como se ela, estou parafraseando aqui, viu, pessoal? Como se ela chegasse para o Eliseu e falou assim: Olha, olha a minha situação. E o meu marido era servir a Deus. É como que uma cobrança, assim, né? Como que reivindicar, né? Ajuda. Agora você tem que me ajudar, porque o meu marido, ele servia a Deus. Né? Você vê, essa era uma mulher dos filhos dos profetas, era uma que estava lá junto, né? Com o povo, né? Com o povo de Deus. É meio que colocar o profeta na parede. Agora você tem que fazer alguma coisa por mim, né? Às vezes as pessoas fazem isso, né? Né? Eu não gosto de fazer assim, mas tem pessoas que fazem, reivindicam. Não vou aqui dizer que está certo ou errado, né? Você aí faça a sua leitura. Então ele pergunta, né, para ela: O que eu posso fazer por você? O que eu hei de fazer por você? E antes que ela respondesse, ele já faz outra pergunta: O que é que você tem em casa? E a primeira reação, a primeira resposta, ela diz: Eu não tenho nada. E pensando assim, dizer para nós, sabe, pessoal, às vezes essa palavra é tão atual, né? Tão assim, a gente às vezes age assim mesmo, sabe? Na hora da dificuldade parece que a gente não vê nada. Não tenho nada, acabou, é o fim, não tem uma saída, não vê, sabe? Bate aquela
Então você parece que não tem nada. Mas aí ela pensou um pouquinho, né? Ela refletiu um pouquinho. Ela disse, né? Peraí, é aqui, né, pessoal? Falando assim, né? Com as minhas palavras. Ela disse assim: eu tenho somente uma botija de azeite, né? Que é isso? Isso não é nada, isso, sabe? Sem dar nenhum valor, como se fosse nada. Aí o profeta disse para ela, é como se ele dissesse: olha, pois é a partir daí que você vai sair dessa situação. É esse pouco que você tem, que você vai trabalhar. E nós vamos trabalhar, entendeu? Pessoal, é assim, olha, cada dia que passa, mais eu me convenço, mais eu vejo, mais eu entendo que Deus, Ele traz, sabe? Ele nos envolve no milagre. Ele quer nos trazer, né? Ele não deixa a gente de fora, assim, de braço cruzado, e Ele vai derramar as bênçãos. Não, Ele quer nos envolver, Ele nos envolve no milagre, né? No que precisa ser feito para solucionar o problema. Então, ele diz assim: você tem uma botija de azeite? Pois é a partir daí que nós vamos trabalhar, entendeu? Aí ele diz: vai, pega emprestado, né? Vasilha, não pouca, muitas. E também pensando assim com vocês um pouco a importância de ter amizade, né? De ter um vizinho que possa te emprestar uma vasilha, né? Se ela não tivesse essa possibilidade, né? É certo que teria outra saída, né? Mas dizer assim, é bom ter amizade também, né, pessoal? Porque na hora assim, que a gente precisar, ter um vizinho, um bom vizinho, né? Para emprestar uma vasilha, uma forma. Então ele diz, pede emprestado, mas não pouca, empresta muitas vasilhas, entendeu? Aí depois que ela emprestou vasilha, todas as vasilhas assim, né, bastante vasilha dos vizinhos, aí então ele vai orientar ela, ele vai dar um direcionamento. Então pensando assim que Deus, o papel de Deus, o papel de Deus, eu diria assim, né, nos orientar, nos conduzir, olha, nos dizer, faça assim, 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 nos conduzir para que a coisa aconteça e dê certo, entendeu, pessoal? Então, até aqui, eu vou trazer, até aqui eu paro. E amanhã eu continuo no restante, né, até o verso 7, que esse texto ele é muito rico, e eu quero ler ele. Entendeu, pessoal? Então, assim, sempre pense. Às vezes você pensa que não tem nada, né? Mas pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho que você vai ver que você tem. Você e eu, né? E entenda que você é importante para Deus, que você é importante, que você é fundamental aí vamos dizer assim, na produção do seu milagre, entendeu? Você faz parte da realização do seu milagre para solucionar aí aquela dificuldade que você está passando. Você não vai ficar de fora. Deus não quer que você fique de fora. Precisa que você arregace as mangas, né? Levante e veja e peça em Deus e ache em Deus uma direção. E então o milagre acontece como aconteceu aqui. Tá bom, pessoal? Então pense sobre isso e jamais fique de braços cruzados. Fale com Deus. Ele é direção. Entendeu? E que Deus te abençoe. Beijo no teu coração.